Há uma distinção silenciosa, porém eterna, que atravessa as Escrituras e expõe o coração humano diante de Deus. A diferença entre o cultuador e o adorador. O cultuador se apresenta. O adorador se entrega. O cultuador traz algo nas mãos. O adorador traz o próprio ser. O cultuador ocupa um espaço religioso. O adorador habita na presença. Essa tensão não nasceu ontem. Ela percorre a história sagrada como um rio subterrâneo, trazendo à luz a tragédia de homens que aprenderam a se mover no território da religião sem jamais terem sido vencidos por Deus. Em João 4, à beira de um poço comum, o Senhor Jesus rompe com séculos de formalismo religioso ao declarar que o Pai procura adoradores. A palavra de Cristo desloca a questão do lugar para a natureza, do rito para a realidade, da discussão religiosa para a condição interior do homem. A mulher samaritana pensava em montes, tradições e formas reconhecidas de culto. Cristo, porém, atravessa tudo isso e vai ao centro. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui está a linha divisória. Deus não está à procura de homens treinados em cerimônias, mas de homens tocados pela verdade e vivificados no espírito. Nem todo culto é adoração, e nem toda aproximação de Deus é comunhão real com Ele. No Salmo 51, Davi chega a um lugar onde toda aparência religiosa cai por terra. Depois de seu pecado ser trazido à luz, ele compreende que o problema do homem não se resolve com a multiplicação de atos sagrados, mas com o quebrantamento diante de Deus. Seu clamor não é por preservação de imagem, mas por purificação interior. Não é por manutenção de dignidade, mas por misericórdia. Por isso, ele reconhece que Deus não se compraz meramente em sacrifícios exteriores, e que o sacrifício aceitável é o espírito quebrantado e o coração contrito. O altar que Deus reconhece não é, em primeiro lugar, o que está erguido diante dos homens, mas o que foi aceso no íntimo por arrependimento verdadeiro. Onde não há verdade no homem interior, o culto pode continuar. A adoração, porém, já cessou. Essa mesma verdade se manifesta de forma severa em 1 Samuel 15, quando Saul tenta compensar sua desobediência com linguagem piedosa e sacrifícios religiosos. O rei preserva aquilo que Deus havia ordenado destruir e imagina que uma oferta posterior possa cobrir a rebelião anterior. Mas a palavra profética corta toda a ilusão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não negocia governo sobre a vida em troca de atividade religiosa, nem aceita devoção verbal onde a vontade permanece insubmissa. O cultuador imagina que pode oferecer algo a Deus e, ao mesmo tempo, reter o direito de escolher seu próprio caminho. O adorador sabe que adorar é render-se e que não existe incenso aceitável onde a obediência foi recusada. É em Isaías que essa verdade assume uma força quase insuportável. Em Isaías 1, o Senhor rejeita a multidão de sacrifícios, as reuniões solenes e as práticas culticas de um povo que continuava no mal e se recusava a aprender o bem. O problema não era a ausência de religião, mas a presença de uma religião divorciada da vida que Deus requer. Isaías 66 leva essa denúncia a um ponto ainda mais solene. O Senhor, que fez os céus e a terra, declara que olha para o contrito e para o que treme da sua palavra. Em contraste com isso, ele descreve um culto tão corrompido que o sacrifício do boi é comparado ao homicídio, o cordeiro ao pescoço quebrado de um cão, a oblação ao sangue de porco e o incenso à bênção dirigida a um ídolo. A força dessa linguagem não está apenas no choque da comparação, mas no veredito espiritual que ela traz. Deus está dizendo que o rito, quando nasce de um coração entregue aos próprios caminhos, não é neutro. Ele se torna ofensivo. O problema não é somente o que o homem oferece, mas o fato de que sua alma se deleita em abominações enquanto seus lábios ainda falam de Deus. Há algo terrível nesse quadro. O culto prossegue, mas Deus o interpreta como profanação. O homem religioso ainda se considera devoto, mas o céu o vê como alguém que escolheu aquilo em que o Senhor não tem prazer.
Então, o profeta introduz uma nota decisiva. Ouvi a palavra do Senhor vós, os que a temeis. Em meio à corrupção do culto, ainda existem aqueles que tremem diante da palavra de Deus, e são precisamente esses que experimentam rejeição. O texto diz que seus próprios irmãos os aborrecem e os lançam fora por causa do nome do Senhor. Esta é uma das dores mais profundas da vida espiritual. A oposição ao verdadeiro temor de Deus muitas vezes não vem de fora da religião, mas de dentro dela. Não são estranhos, mas irmãos. Não são pagãos distantes, mas homens que ainda usam a linguagem da fé e até invocam a glória de Deus, enquanto rejeitam aqueles cuja única culpa é levarem o nome do Senhor a sério. Sempre houve algo na vida do homem que teme a Deus que perturba o sistema religioso acomodado. O temor verdadeiro expõe a falsidade sem precisar fazer alarde. A simples existência de uma vida submetida a Deus já se torna uma denúncia contra a religião que preserva a forma, mas perdeu o coração. Por isso, os que tremem diante da palavra são, não raras vezes, empurrados para fora, tratados como excessivos, incômodos ou severos demais. O culto apóstata tolera muitas coisas, menos a presença de alguém para quem Deus continua sendo santo. Mas Isaías também traz consolo e juízo. Aqueles que zombam, excluem e desafiam os fiéis, dizendo em tom de escárnio: Mostre o Senhor a sua glória, serão confundidos. Deus se inclina para os que o temem, mesmo quando estes são mal compreendidos pelos seus próprios irmãos. A mensagem que une João 4, Salmo 51, 1 Samuel 15, Isaías 1 e Isaías 66 é clara e penetrante. Deus não busca operadores de liturgia, mas homens e mulheres que se prostrem em espírito, em verdade, em quebrantamento e em obediência. O cultuador continua ativo mesmo sem ter sido tratado por Deus. O adorador, porém, não consegue permanecer inteiro diante da presença divina. Ele é quebrado, governado, purificado e trazido à conformidade com a vontade do Senhor. No fim, a questão não é se há culto, cântico, reunião ou sacrifício. A questão é se Deus encontra no homem aquilo que procura: um coração contrito, uma vida obediente e um espírito que treme a sua palavra. Porque Deus ainda procura adoradores, não cultuadores.